mas está na minha mente, não consigo esquecer. Minha maneira de comer. Várias violências aqui, uma só, né? Verbal, física. Meu live começou aqui. Olá, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai começar o programa na rádio. Por enquanto a gente está só no Facebook, conectando. E que bom, o pessoal está chegando aí. Que ótimo. Hoje nós vamos falar sobre feminicídio. E estamos aqui preparando para iniciar o programa. Daqui a pouquinho a gente começa o programa. Já começamos a nossa live. Então é bom que vocês já comecem a se aproximar. É muito legal esse apoio que vocês dão via Facebook. O programa de hoje vai falar sobre feminicídio, a gente vai falar sobre os tipos de violência e sobre o ciclo da violência contra a mulher, especificamente contra a mulher. E a gente sempre anuncia no programa anterior o tema e durante a semana nós recebemos várias mensagens, nós recebemos muitos depoimentos, casos reais de mulheres que passam por esse problema, casos de mulheres que já conseguiram se livrar do problema e mulheres que ainda estão vivenciando, ainda não conseguiram se livrar dessa situação de agressão. O objetivo do nosso programa hoje é dar informação, mas também encorajar essas mulheres. Então é muito bom quando a gente escuta depoimentos de mulheres que conseguiram dar a volta por cima e que conseguiram se permitir a felicidade, que conseguiram dar um basta nessa situação de violência. E é muito importante que a gente possa transmitir essa mensagem de esperança. É isso que a gente quer. A gente quer transmitir essa mensagem de esperança, essa orientação, porque nós não podemos permitir que essa violência continue acontecendo. A gente precisa dar um basta nisso. Então, hoje no programa a gente tem várias informações para vocês. A gente vai falar sobre os tipos de violência e vamos falar também sobre o ciclo da violência. O homem, o agressor, ele tem um comportamento padrão. E esse comportamento é importante que a pessoa que está sendo agredida compreenda, porque muitas vezes ela cai numa cilada. A gente vai falar dele daqui a pouco. Então, que bom que vocês estão aqui. Olha, tem tanta gente conectada aqui que eu não sei se eu consigo falar o nome de todo mundo. E algumas pessoas me pediram para eu mandar beijos para eles, porque eu sei que estão conectados. Então, a Loura, o Romo, estou vendo a turma aqui, Reinaldo, Fran, que legal, Fran, Evarildo, André, Sara. Nossa, tem uma turma grande aqui, gente. Eu não consigo mandar beijo para todo mundo, não, mas que bom que vocês estão aqui assistindo. É muito bom esse apoio que vocês dão aqui para nós. Daqui a pouco a gente vai começar na rádio. Por enquanto eu estou só aqui no Facebook. Gisele está organizando ali para a gente começar. Vou mostrar ela um pouquinho para vocês, que só aparece eu, né? Eu fico filmando do meu celular, então não dá para ver tudo. Mas eu vou mostrar um pouquinho da Gisele, que é quem conduz aí o programa junto comigo, olha. Oi, gente! Um beijo para vocês, obrigada pela sintonia. Já vai começar ainda, daqui a pouquinho. Então, essa é a Gia, a gente já está aqui no estúdio. E daqui a pouquinho a gente vai começar o programa. E se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aqui pelo Facebook ou pelo WhatsApp da rádio. Qual que é o WhatsApp, Gi? Repete para mim aí, por favor. 99820 7343. 7343. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser dar o seu depoimento, você não vai ser identificada, tá? A gente recebeu vários depoimentos, as pessoas não vão ser identificadas, pode mandar o seu depoimento. Se você ainda vive esse drama, compartilha com a gente a sua emoção, o seu sentimento. E se você já conseguiu dar a volta por cima, compartilha com a gente também essa experiência, porque é muito rico para que outras pessoas que estejam vivenciando essa dor hoje também possam ter esperança
de dar a volta por cima e conseguir sair dessa condição tão sofrida, né? Deixa eu ver aqui algumas pessoas, gente de Vila Valério, Tatiana de Vila Valério, a Tatiliana, Gi, tá perguntando cadê a voz maravilhosa da Gi. Eita, desculpa aqui, dá pra ouvir direitinho aí, minha voz? Vocês estão conseguindo ouvir a voz da Gi? A gente está se adaptando aqui, gente. Nós já percebemos que a voz da Gi fica baixinha na transmissão, mas a gente está se adaptando aqui. Hoje ela vai falar um pouquinho mais perto do celular. Tá dando pra ouvir direitinho? Estão ouvindo, gente, a voz da Gi? Dá esse feedback para mim aqui no Facebook. A gente modificou o local dela, ela tá falando um pouquinho mais alto. Então dá esse feedback aqui para nós, para ver se a voz dela tá boa. Fala aí, Gi. Oi, vou começar, hein? Agora o programa vai começar. Muito bem, já está no ar, começando o nosso bate-papo, são 4 horas e 4 minutos, hoje um assunto muito importante, para muitos desconhecido, né, talvez seja uma nomenclatura diferente, mas para muitos já é bem conhecido por sofrer isso. Hoje nós vamos falar com a Natasha, vamos falar um pouquinho sobre feminicídio, né, Natasha? Boa tarde. Boa tarde, Gi. Boa tarde, ouvintes, pessoal do Facebook, boa tarde. Hoje nós vamos falar de feminicídio, violência contra a mulher, um tema muito importante e o objetivo do programa hoje é informar, mas também incentivar as mulheres a tomarem uma atitude favorável para si mesmas, né? Para que elas possam quebrar esse ciclo da violência. Muito bem, bora então começar com o nosso assunto. Hoje nós vamos falar sobre feminicídio. E para quem não conhece, Natasha, explica. Vamos lá, o que é o feminicídio? O que é o feminicídio? Feminicídio é a violência praticada com a mulher por ela ser mulher, especificamente por ela ser mulher. Então, é uma violência de gênero. É toda e qualquer violência praticada contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Essa violência, ela tem várias faces, mas ela pode inclusive culminar no assassinato, né? Na morte da mulher. Certo, mas já tem uma participação por aqui, se você também quiser compartilhar com a gente alguma situação que você já viveu, seja de uma violência verbal, seja uma violência física, não é? Você pode compartilhar com a gente, não precisa se identificar, tá ok? O nosso WhatsApp é 99820-7343, estamos aqui prontos a te ajudar, a bater um papo com você. Natasha, chegou uma participação por aqui no nosso WhatsApp e a pessoa diz assim: boa tarde, não quero que mencione meu nome, mas essa semana tive uma experiência muito triste, pois eu fui agredida pelo meu esposo, tanto fisicamente como verbalmente. E pior, eu apanhei à toa, sem motivo algum. Tenho certeza que Deus vai me ajudar nesse processo, mas as palavras ainda continuam na minha mente, eu não consigo esquecer. Eu tenho vontade de sumir. Essa história, ela se repete e existe um dado, agora eu não estou me recordando a fonte, mas existe um dado que diz que no Brasil 4 mulheres por hora são agredidas e assassinadas pelo crime de feminicídio. O que essa moça está vivendo, muitas pessoas estão vivendo. E o pedido de socorro dela, ela deve procurar auxílio, ela deve procurar uma pessoa amiga, ela deve procurar um terapeuta, ela deve procurar auxílio para ela sair desse circuito. O maior problema tem muitas mulheres que têm dificuldades em procurar ajuda. Tem muitas mulheres que se calam diante da violência e os fatores são diversos e nós vamos falar deles aqui hoje. Mas nesse momento, a crença que ela deve instaurar na mente dela é de que ela não merece essa situação. E ela não precisa se calar. Né? Denunciar o agressor é fundamental
para quebrar o ciclo da violência. E aí ela vai ficar pensando, mas eu amo essa pessoa, como é que eu vou denunciar aquele que eu amo? E aí, às vezes, acaba se sujeitando a viver uma situação assim, até não aguentar mais, e às vezes tirar até a própria vida, né? Para se livrar disso. A violência, Gi, ela não, normalmente o homem, ele não chega espancando, nem chega assassinando, não. A violência, ela tem etapas, são degraus. Então ele começa agredindo, criticando, talvez críticas assim, sua comida tá ruim, você é uma mulher porca, tudo que você faz dá errado. Então essa violência, ela começa com essas frases, começa com essas críticas, que são críticas duras. E aí, uma pergunta até que me fizeram foi a seguinte: Natasha, como eu sei que eu estou sendo agredida? É muito difícil isso, porque o nosso padrão é diferente, é individual. Tem pessoas que têm limites muito amplos para agressão. E tem pessoas que têm limites muito pequenininhos para agressão. Então, tem mulheres que permitem ser xingadas, caluniadas, maltratadas psicologicamente por muito tempo. Mas a mulher, ela pode ter, uma certeza ela pode ter. Nós estamos falando de comportamento humano, comportamento é difícil a gente fazer um padrão, mas existe o padrão e uma certeza a mulher pode ter. Se ela não puser um ponto, se ela não se impor, no primeiro xingamento, na primeira agressão verbal, ele vai partir para a próxima. E a próxima é pior. E assim vai, até chegar à agressão física, e pode chegar até a morte. E aí já agrava vários outros fatores, porque já vai mexer com o emocional, já vai mexer ali na situação familiar, às vezes pode fazer na frente dos filhos, não é? Vamos lá, mais uma dúvida por aqui? Tem algumas dúvidas por aí também na sua casa? Você já passou por situação como essa? Não só uma violência provocada pelo seu próprio parceiro, mas pela sociedade, alguma situação do tipo? Conta pra gente, vai aí no nosso WhatsApp. 998207343. Agora, Natasha, por que tantos homens agredem mulheres? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque não existem pesquisas ainda que deem essa resposta para nós. Mas uma característica é bem comum. Normalmente são homens que foram criados, tiveram uma educação onde o diálogo não existe. O diálogo era baseado na violência. Então, homens que são fruto de uma educação violenta, eles tendem a reagir com violência. Porque a violência é o diálogo que eles aprenderam a ter. Então, esse é um fator. Mas existem vários outros fatores. Um outro fator também que impulsiona muito a violência contra a mulher é a nossa cultura, a própria herança que nós temos aí, feudal, né? A própria cultura, a gente tem uma cultura onde a mulher, ela tem um lugar de submissão na mente de muitos homens. Então, eles acham que a mulher é propriedade deles, eles acham que a mulher não pode ter liberdade, eles têm que manipular o tempo e todos os recursos da mulher. Então, essa cultura machista que nós temos é uma cultura que realmente apoia muito a violência contra a mulher. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina uma mulher andando na rua de madrugada com uma roupa decotada. Já vai colocar um rótulo ali. Já vai colocar um rótulo ali. Essa mulher é violentada. E aí é muito natural a gente escutar, mas também o que ela estava fazendo na rua a essa hora com essa roupa. Então é como se ela merecesse a violência que ela sofreu. Isso é machismo. Certo. Isso é um aspecto do machismo. E assim várias outras características culturais que nós temos que colocam a mulher nessa condição de estar abaixo do homem. E existem muitas piadinhas também, né? Eu ouvi uma piadinha essa semana, um homem falando, a mulher foi a melhor coisa que foi criada, depois do homem, claro. Nossa. Então, são piadinhas... Ele que deu para complementar. Exatamente, são piadinhas que vão
levando isso. As nossas músicas atuais, Gisele, são músicas que colocam a mulher numa condição submissa. Então, as músicas falam do quê? Fala da mulher interesseira, fala da mulher que trai, fala da mulher que é enganada. Então, as músicas também colocam a mulher num patamar inferior. Nós já fizemos um programa aqui sobre pornografia e eu falei, nos filmes pornográficos, a mulher sempre está numa condição sendo agredida e numa condição inferior. Então, o que leva os homens tanto os homens a agredir mulher? Todo esse conjunto cultural que a gente vive aí. E, infelizmente, os filhos, eles repetem o comportamento dos pais. E aí fica cada vez mais uma sociedade agressiva. Uma sociedade agressiva, isso aí. Muito bem, são 4h14. Natasha, como é que tá aí no Facebook? Aqui no Facebook tem uma pergunta da Tatiliana Moraes. Ela pergunta assim, o agressor, ele se enquadra nessa Lei Maria da Penha? Sim, a Lei Maria da Penha foi uma lei criada para defender a mulher. Então, ela realmente criminaliza a agressão do homem contra a mulher. E foi uma grande conquista. Embora a gente ainda tenha que caminhar bastante, já foi uma grande conquista para a mulher. E não ter medo de usar a lei. Não ter medo de usar a lei. Então, de novo, eu vou repetir. Viver uma situação de agressividade, denuncia. Não importa quem foi o agressor. Não importa. Vamos aproveitar que tem uma lei aí para defender. Antes daqui a pouco também tirem essa lei, não é? Do jeito que as coisas andam. Vamos lá, então, no nosso WhatsApp. Chegou uma declaração aqui dizendo o seguinte. Boa tarde, eu ando passando por uma situação que é bem difícil. O meu marido, ele já encostou a mão em mim algumas vezes, porém me prometeu não fazer mais isso. Então, decidi confiar. Só que essa madrugada, ele falou muito grosso comigo e me machucou muito com palavras. E até me segurou com muita força, que acabou machucando um pouco meu braço. O que devo fazer? Procurei a polícia, porém eles não deram tanta importância. E o que eu faço? Como posso lidar com essa situação? O que devo fazer quando ele estiver me agredindo com palavras? Quero acabar com isso, pois amo ele e quero ter uma família feliz. Por favor, me ajude. Essa pergunta, essa fala é realmente muito triste, né? Muito E é isso, esse aí é o retrato da violência. O que acontece, Gi? Existe um ciclo do comportamento do agressor. O agressor, ele sempre começa com a agressão verbal, né? Ele ameaça, enfim, ele vai desdenhando da mulher. E aí, depois dessa fase, ele vai para a fase da agressão física mesmo. Muitas vezes, essa agressão física, ela vem em forma de soco, de tapa, de estupro. E aí, a mulher, ela reage. Ela quer dar um basta. Às vezes ela pede a separação, às vezes ela denuncia e aciona a Lei Maria da Penha. Neste caso, ela procurou a polícia, porém não deram importância para a situação. Olha só o caso. Se ela procurou aqui recursos e a própria segurança pública não ajudou, ela vai se perguntar quem eu vou recorrer agora. Ela deve recorrer ao Ministério Público. Se a polícia, ela deve fazer o boletim de ocorrência e ela deve recorrer ao Ministério Público e solicitar que ele acione a Lei Maria da Penha. E aí, depois que ela faz isso, é muito natural o homem vir com uma conversa de arrependimento. Aí ele manda flores, ele manda presente. E aí, essa mulher que ama esse homem, ela vai aceitar ele de volta. E aí eles entram na outra fase da agressão, que é a fase da lua de mel. Aí eles vivem uma fase de reconciliação. E como ela ama esse homem, e ela não é que ela ama só o homem, ela ama todo o contexto familiar, tem filhos, tá tudo incluído ali. Então, como ela não quer perder todo esse cenário, toda essa condição de vida, ela resolve dar mesmo uma segunda chance para ele e perdoar. E aí ela vai lá, ela retira a denúncia que ela fez, e eles entram na fase da lua de mel. E aí o que vai acontecer? Numa próxima oportunidade, ele vai voltar a agredi-la novamente. Então, é uma situação muito difícil. Por isso que na primeira agressão verbal, no primeiro sinal
de agressividade, no primeiro sinal de posse que o homem apresenta sobre a mulher, ela deve se impor, porque nesse primeiro momento ainda tem muito espaço para o diálogo. Agora, depois existe um limite muito difícil de voltar, que é o da agressão verbal. Tem homem que prende a mulher em casa. Então tem um limite aí que é muito difícil depois de retornar. A mulher não consegue mais retornar. E aí esse ciclo, ele se repete. Então tem a agressão, ela reage, pede a separação, aí ele demonstra arrependimento, aí eles vão para a fase da lua de mel e depois repete tudo de novo. E vem pior ainda. E vem, cada vez a agressão vai piorando. Muito bem. Então, tá aí uma dica para você. Procure todos os recursos que estão à sua disposição. Não tenha medo. O amor, ele não machuca, ele não fere. Você pode até amar, mas não desista, claro. Ore sempre por ele, porque o amor também precisa que Deus esteja na sua família. Veja se há alguma coisa que está impedindo que Deus trabalhe na sua família. E aí você continue sempre buscando a força de Deus, para que você suporte tudo isso e que você tenha força para fazer o melhor por você, pela sua família e pelo esposo ou aquele que te agrediu, seja ele da sua família ou não. Gisele, 4h19. Fala, Natália. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando a gente fala do feminicídio, é óbvio que a gente coloca todo um foco na violência contra a mulher. Mas na vida real, o que acontece? Essa família, essa esposa que está sendo agredida, a gente precisa também olhar para o agressor. O agressor, ele é uma pessoa doente. O agressor, ele também não está nas condições normais. Então, no primeiro sinal de violência, onde ainda cabe o diálogo, vale a pena o casal procurar uma terapia de casal, que é algo que hoje a gente vê com bastante frequência. Eu mesma atendo vários casais e é muito legal quando o casal procura terapia para se entender. É muito importante que este homem, ele se abra para essa mudança, porque ele também está doente, né? Ninguém agride por nada, ele é um reflexo. E do jeito que o poder público fez hoje para proteger essas mulheres, ficou faltando essa parte do homem. Né? O homem também precisa ser ouvido para que ele possa ter condições de promover essa mudança interna. Então, ele também é preciso ter também um olhar para esse homem. Esse homem precisa de ajuda. Porque ninguém pratica violência. Se a gente parar para pensar, o casal, um escolheu o outro para viver, um quer ficar com o outro. Então ainda existe amor. Então esse homem, ele também precisa desse olhar. Esse homem também precisa desse amparo, dessa ajuda. E a terapia de casal é uma ferramenta muito boa nesse momento, porque eles não podem permitir que a agressividade avance. Quando a agressividade está no começo, é bem mais fácil para isso poder ser corrigido. Quando essa mulher fala que ama muito esse homem, ela precisa rever o significado do amor, porque ela tem que se amar primeiro. Verdade. A gente tem que procurar o auto-amor. Quando eu permito que o outro me violente, isso significa que eu estou precisando me amar. Então a mulher, ela tem que ter força para colocar um limite no comportamento do homem. E colocar esse limite no comportamento do homem inclui considerar a hipótese desse homem também se tratar. Porque a agressividade, ela é um desvio de conduta e precisa ser tratada. E muitas vezes essa agressividade vem, talvez, pelo um excesso alcoólico, de alguma coisa que usou, né? Nossa, excelente colocação. As pesquisas mostram que 90% dos casos de agressividade denunciados, no momento da agressão, o homem estava alcoolizado. O álcool, Gisele, ele infelizmente é uma droga aceita socialmente. Nós somos muito permissíveis ao álcool.
e ele causa muitos transtornos de relacionamento, principalmente para as famílias. Então, a imensa maioria, 90% é muita coisa. Esse dado é um dado da Delegacia da Mulher de São Paulo. E 90% das situações de agressividade aconteceram quando o homem estava alcoolizado. Então, os casais que estão nos ouvindo, as mulheres que estão nos ouvindo, estejam muito atentas. Quando o marido está alcoolizado, ele está fora da sua consciência. Ele não tem pleno poder da consciência dele. Né? Então, o álcool é um veneno nesse caso. Ele é um agente combustível. Assim. Alguns, às vezes, precisam desse incentivo, né? Desse incentivo, exatamente, para fazer aquilo que ele não faria lúcido, mas alguns, mesmo estando alcoolizados, estão sabendo o que está fazendo. Sim, né? Eles sabem. Eles sempre sabem o que está fazendo, mas a consciência está alterada. Então, alcoolizado, ele fica mais violento, ele fica mais corajoso, fica mais agressivo, né? Ele tem mais coragem para falar o que ele quer falar, para agredir fisicamente, né? Então, o álcool, ele não é o causador, mas ele é um agente catalisador. É um incentivo ali, É um né? incentivo. Pois é. Vamos lá, então, você que estava acompanhando nossa programação, quer participar com a gente também, não sabe nosso WhatsApp, anote aí para você enviar. Nosso programa está quase acabando, mas dá tempo de mais uma participação, tá? Então, mande agora no 998-20-7343 e a gente vai no Facebook, tem alguma pergunta por aí, quer mandar abraço? Aqui no Facebook, né, tem gente falando o alcoolismo destrói as famílias, é verdade, né? Muita gente parabenizando aqui. Algumas questões sobre a Lei Maria da Penha, né? De novo, então vou repetir, é uma lei que precisa ser usada, denunciar o agressor é muito importante. Eu queria falar aqui, Gisele, dos tipos de violência. Rapidinho eu vou falar para a gente poder entender. Então, tem a violência física, que é aquela violência do tapa, do soco, como essa moça relatou ali, apertou o braço dela, né? Então, tem essa violência física. Tem a violência psicológica, que é aquela violência onde o homem humilha a mulher, né? Ele xinga, ele fala que ela não sabe fazer as coisas direito, ele diminui o valor dela. Aí né? São duas, né? Porque para fazer isso ele usa verbal. Ele usa verbal, isso aí, ele usa verbal. Tem a violência sexual, onde o homem rouba a sexualidade da mulher. Ele obriga a mulher a fazer sexo com ele. Ou ele obriga a mulher a fazer coisas no sexo que ela não quer fazer. Então, ele rouba a sexualidade da mulher. Existe a violência patrimonial. Essa é sutil pra caramba. O que é a violência patrimonial? É aquele homem que não permite que a mulher trabalhe. Ele não permite que a mulher seja independente financeiramente. E muitas vezes eu falo que é sutil porque ele vem com aquela conversa assim, mas você não precisa trabalhar, mas eu posso sustentar a casa, mas eu quero que você cuide de mim. Se a mulher se sente confortável cuidando da casa e não tendo trabalho fora, excelente. A violência ela acontece quando isso maltrata a mulher. Né? E uma outra forma de praticar violência financeira e patrimonial também é não permitindo que a mulher compre as coisas, ou regrando muito o dinheiro dessa mulher. Então, eu já tive relatos de mulher que dizia assim, Natasha, ele me dá R$50 para fazer compra no supermercado. Nossa! Né? Então, fica segurando o dinheiro da mulher, fica manipulando o dinheiro da mulher, não coloca as coisas no nome dela, enfim. É também uma maneira de violência bastante sutil. Então, esses diversos tipos de violência, eles acontecem. E qual é o parâmetro, né? Como saber que eu estou sendo violentada? Quando me dói, quando me incomoda. Esse é o parâmetro. Quando eu me sinto mal, quando eu, mulher, me sinto obrigada a fazer aquilo porque eu tenho medo do agressor. Às vezes essa agressividade vem pelo fato da mulher já ter o receio de conversar, de falar que isso está incomodando e aí ela fica guardando muita coisa e deixa a situação acontecer? Sim, isso acontece muito. E na semana passada eu ouvi o seguinte de uma mulher, ela falou, Natasha, eu não consigo conversar com o meu marido.
eu tenho medo de conversar com ele. Eu falei, e se você tivesse uma maneira de conversar, como seria? Aí ela falou, pelo WhatsApp. Eu falei, então converse pelo WhatsApp. E foi assim que ela conversou. Ela estava no quarto, ele na sala, ela mandou um WhatsApp dizendo que estava deixando ele. Nossa. E ela arrumou as coisas, mandou a mensagem, ele devolveu a mensagem com ameaças, mas ela pegou a mala e saiu de casa. Então, assim, foi o fim da relação deles, depois dela ser infinitas vezes agredida. Nossa. Inclusive, enquanto você falava, chegou uma mensagem dizendo que meu marido me xinga, me agride quando eu não quero fazer sexo do jeito dele. Ele até fica com raiva de mim, me pega com força, me sinto muito mal com isso. É um relato difícil, é uma dor real, é uma dor, Gisele, que dilacera a alma da mulher. Com certeza. É muito grave isso. Então, essa mulher, ela precisa procurar alguém de confiança, para conversar, ela precisa se abrir e conversar. O ideal é que ela procure um ouvido profissional, que é um terapeuta, para que ele possa ajudá-la a tomar a melhor decisão para ela. E nem sempre a melhor decisão é abandonar o marido. De novo, eu vou falar da ótica do marido. O marido precisa de um tratamento, né? E aí, se houver essa possibilidade, muito melhor. Porque aí o casamento pode ser refeito, mas ela precisa buscar ajuda. Se ela continuar se calando, ela vai entrar naquele ciclo que eu te falei. Ela se cala, aí às vezes ela não ameaça sair de casa, mas ela fica triste, ela fica amuada, os parentes percebem. Aí o que ele faz? Para não expor a situação, ele entra na fase de lua de mel com ela. Diz que está arrependido, que isso nunca vai acontecer de novo. Às vezes ele fala que bebeu demais e perdeu a cabeça. Enfim, né? Dá as desculpas para demonstrar o arrependimento e entram na fase da lua de mel e aí o tormento começa novamente. É muito complicado essa situação de agressão, porque além da mulher sofrer isso dentro de casa, seja das diversas formas que você disse, seja ela verbal, patrimonial, física, aí depois vem a sociedade dizer algo, o que ela deve fazer ou o que ela deveria deixar de fazer, e isso às vezes não ajuda, porque a forma que isso é levado a ela de uma forma tão negativa que ela já estava mal, ficou pior ainda. E aí agora mesmo que ela não sabe para quem ela conversar, quem recorrer, como é que ela vai se livrar disso. E aí eu vou aproveitar essa deixa que você deu para dizer o seguinte: nenhuma mulher gosta de apanhar. A gente ouve isso. Ah, mas fulana gosta, não gosta. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Outra frase que a gente ouve muito é a seguinte: por que ela então não se separa? Por que ela não denuncia? A mulher, ela demora para fazer isso por uma série de coisas. Ela é ameaçada, ela tem medo da mudança. Muitas mulheres não conseguem se manter financeiramente, não têm o apoio de outras pessoas para se manter. É ela e os filhos. Ela é ameaçada, ela tem essa sensação de que ama o marido e que ele poderá mudar um dia. Então, são muitos fatores. Então, para os ouvintes que estão prestando atenção no que nós estamos falando agora, se você souber de alguém, se você for procurado por alguma mulher que vive esse drama, escute essa mulher. Só escuta essa mulher e dê apoio afetivo para essa mulher. Essa mulher vai chegar num ponto onde ela vai conseguir tomar a decisão. E outra coisa que eu queria falar, que o programa deve estar quase acabando, né? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte: tem um ditado que diz assim: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Nesse caso, se mete sim. Nesse caso, a gente deve meter a colher sim. Nós somos muito tolerantes com a violência do vizinho. Então, nós não podemos ser tolerantes nem coniventes. Foi feita uma pesquisa onde eles colocaram um casal na rua brigando. E ele agredia, ele balançava ela, segurava ela, xingava, e as pessoas passavam, e durante 2 horas de agressão, 4 pessoas pararam para poder tentar ajudar e impedir que a agressividade acontecesse. A maioria das pessoas parou quando ele começou a agredir fisicamente. Enquanto ele xingava,
As pessoas só passavam e olhavam. E eles diziam isso: ah, é briga de casal, eu não vou me meter. Nesse caso, deve se meter sim. Deve se meter, deve tentar apartar ali a situação, separar os dois. Porque começa no xingamento. Do xingamento pro tapa, pro tiro, pra facada, né? É muito rápido. Muito bem, um assunto muito importante, daria para a gente falar horas aqui, mas o nosso tempo não dá, já estourou. Natasha, quem precisar de ajuda, como é que faz para ter uma palestra, uma conversa com você, um tratamento profissional? Como é que faz? Quem quiser entrar em contato comigo, tem a minha página do Facebook, Natasha Fiel. Eu tenho um site também, natashafiel.com. O meu telefone é 99714-4912. Eu estou no Espírito Santo, então o DDD é 27. E esse número também é o WhatsApp, 99714-4912. Ou senão pode ligar aqui para a rádio, que a gente também dá esse suporte. Que a rádio manda o contato, né? Pode deixar. São 4 horas e 34 minutos. Qual é o tema do próximo bate-papo? Já tem definido? Já tem definido, gente. Semana que vem nós vamos falar de um tema que faz parte da nossa natureza, da nossa essência e que tira a gente do equilíbrio. Eita. Que é o ciúme. Ixi! E eu acho que vai voltar no assunto de hoje, que vai virar uma agressão. Pois é, o ciúme é um sentimento muito forte. Não tem um ciúme só de casal, tem de amizade também, que às vezes é abusivo. Isso, tem ciúme de amizade, tem ciúme de coisas, né? Tem o ciúme de casal, enfim. Vamos falar aí dessa emoção que é natural. Então a gente vai falar dessa emoção para a gente poder conhecer essa emoção e saber lidar com ela. Muito bem, então espere aí, já tem alguma dúvida? Já vai enviando, já vai anotando aí para você não esquecer. E na próxima terça a gente se encontra, não é? Isso aí, próxima terça às 4 horas estamos aqui. Então tá certo. 4 horas e 35 minutos, Natasha. Até a próxima, hein? Até a próxima. Posso falar aqui, gente? Pessoal que está no Facebook, um beijo para a turma do Salão da Bárbara. Tá todo mundo ligadinho, mandando alô. Gente, hoje foi bastante tumultuado, muita participação pelo WhatsApp. E a gente eu tenho dificuldades ainda em ir conversando com vocês aqui no Facebook. Mas muito obrigado pela participação. Vou responder vocês aqui depois, né? Tia Cibele, Flávia, tô vendo todo mundo aqui, que bom, Dinael, Poliana. Ótimo, gente. Próximo tema, hein? Ciúmes. Se você vive esse drama, se você já vivenciou alguma situação complicada por conta dos ciúmes, entre em contato com a gente, manda sua fala, sua dúvida, seu comportamento, enfim, conta sua história para nós, que a gente vai abordar isso aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês e até a próxima terça.